entrando com o nosso convidado de hoje. Muito bem. Como vai, professor Arão? Boa noite. Boa noite, Pacheco, tudo bem? Boa noite a todos. Muito bem. Obrigado por você estar aqui, professor Arão, amigo e colaborador do nosso Diálogos Viva Melhor. Eu já comentei que, inclusive, hoje vim apropriadamente vestido para esse diálogo de hoje, né? Já tô, eu lembrei o pessoal daquela blusa, sabe aquela que a gente tem especial? Hoje eu vou pôr ela porque vou fazer exercício, o meu melhor exercício, não é isso? Já está no, Hoje no, no, temos. no- no look esportivo. Exatamente. Bom, já temos aqui o nosso convidado de hoje. Temos algumas pessoas que já estão pontualmente conosco. Vamos respeitar horários de todo mundo. Então, vamos em frente com o nosso diálogo de hoje. Mais uma vez, professor Abrão, muito obrigado pela sua presença. E o nosso convidado de hoje, ele é educador físico pela Faculdade Euclides da Cunha. Ele é especialista em fisiologia do exercício e reabilitação cardiovascular pelo INCOR, Faculdade de Medicina da USP. Ele é especialista em exercício clínico pela American College of Sports Medicine, a ACSM. E também ele é doutor em neurologia e neurociências pela Unifesp. Ele possui um pós-doutorado em epidemiologia da atividade física pela USP e é diretor da Abraces, a Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas e Enxaqueca. Bom, com este currículo contundente, professor Arão, gostaríamos de começar com a seguinte pergunta. Qual é a sua percepção sobre saúde mental? Obrigado, Pacheco, novamente. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Hoje, a minha percepção sobre saúde mental, eu diria que a, a saúde mental é a principal causa, ou melhor dizendo, o principal fator de saúde dentro daquela concepção holística, né, biopsicossocial do conceito de saúde, né? Eu acho que sem saúde mental, nenhuma outra dimensão da saúde faz sentido. Não adianta a gente ter como diz aquele velho, bem conhecido ditado, né? Mente sã em corpo sã, né? E eu acho que isso, embora em alguns contextos seja um jargão, quase um clichê já, mas é a mais pura realidade. Eu acho que a saúde mental vem antes de qualquer coisa na nossa vida, em qualquer área, em qualquer dimensão da nossa vida, a saúde mental é principal. Entendi. É interessante você trazer esse fator como sendo o principal, primordial, inclusive essa célebre frase que eu lembro dela, inclusive em latim, mens sane corpore sane, né? É, realmente essa é uma questão bastante contínua para todos nós, porque tudo deriva daí, como você disse, o impacto nela e dentro dessa percepção que você lança para que as coisas aconteçam dentro das nossas vidas da melhor forma, né? Então, sendo assim, professor Arão, e você já está nos inspirando a dizer como é importante ter uma mente sana para ser um corpo sano, são também, então qual é a importância da saúde mental para o bem-estar das pessoas? Pois bem, vamos pensar do ponto de vista do impacto, né, da saúde mental na vida das pessoas, né? A gente sabe que existem inúmeros tipos de transtornos mentais, de ansiedade, depressão, enfim, dominam hoje a sociedade, né? Causam um impacto pessoal e econômico enorme, né? E, por um lado, você tem medidas, né? Você tem alternativas para reduzir esse impacto, né? E falando em relação até a toda a minha formação, toda meu currículo dentro da área da saúde,
que tem uma intersecção muito forte com a saúde mental, que é a atividade física, a gente tem um instrumento barato, de graça, para falar a verdade, é um instrumento acessível, de graça e efetivo para combater todo esse impacto na saúde mental ocasionado pelos transtornos mentais, né? Que é a atividade física, que é a atividade física regular, que é a prática regular de atividade física. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar adiante aí de vários conceitos e informações relacionados ao benefício da atividade física na saúde mental, que são inúmeros, nem cabe, se a gente fosse elencar todos, não daria tempo de a gente falar nessa live. Eu vou fazer um resumo bem especial para essa live, mas vamos dizer assim, é um remédio subestimado, né? A prática da atividade física na saúde mental das pessoas. Muito bom. Também interessante você colocar que temos isso à disposição dentro de nós, grátis, né? E livre para usar a qualquer momento, não é? Acessível, isso mesmo. Bom, Como diz a doutora Juliane, que foi sua live anterior, né? Psicóloga, ela tem uma expressão que eu acho fantástica, que a gente tem uma farmácia interna, né? Que é uma das formas de ativar, de selecionar a medicação certa nessa farmácia é através da atividade física. Sem dúvida. Você lembrou bem, essa foi uma dica fantástica dela. E que bom que estamos você aqui hoje dizer como ativar isso com o corpo, né, com o físico. Bom, na sua experiência, professor Arão, sem dúvida você está nos mostrando que o educador físico está em você, você já externa isso, especialista com exercícios clínicos, inclusive, né? O seu doutorado em neurologia e neurociências, né? E também em epidemiologia da atividade física. Então, nos faz entender que você tem um convívio com clientes e pacientes, né? Os clientes, pacientes, pacientes, clientes, eles estão seguindo orientações suas, né? Sem contar também a sua atividade com a Abraces, a Associação Brasileira de Falência Alves e Enxaqueca, a qual orienta ou informa pacientes para uma melhor vida com cuidados de suas dores de cabeça. Ou seja, você está boa parte da sua vida em contato com pacientes, clientes que seguem suas orientações, né? Então, considerando isso, professor Arão, qual é a sua, como você tem lidado com a saúde mental no seu dia a dia, né, com esses pacientes, com essas pessoas que você orienta? Em primeiro lugar, é dar suporte e estímulo para que as pessoas façam atividade física regular, né? Você está sempre cobrando, entre aspas, né, no bom sentido da cobrança, né, lembrando, perguntando se a pessoa está fazendo, seguindo toda a prescrição de atividade física, se ela está arrumando meios de colocar atividade física dentro da agenda dela, que hoje é um problema muito sério. A atividade física, o maior problema, a maior barreira da atividade física hoje é como implementar ela de forma que as pessoas tenham tempo para fazer e tenham uma rotina estabelecida para fazer. Isso é um campo de pesquisa bem grande, internacional, porque as pessoas, embora muitas pessoas saibam, na verdade, dos benefícios da atividade física e até na saúde mental, as pessoas tropeçam na incorporação da atividade física na sua rotina, né? Essa é a grande dificuldade. Então, a gente está, com meus clientes, com meus pacientes, com todas as nossas atividades dentro da Abraces, com a comunidade de pessoas que a gente tem relacionamentos, a intenção sempre é estar estimulando para estar fazendo. O segredo é a regularidade, é incorporar na rotina, transformar a atividade física como um hábito, é a parte mais desafiadora e é onde a gente assim pode oferecer mais ajuda no sentido de estar
amparando, está estimulando, né? Entendi. Ou seja, isso é um ponto contínuo, uma atividade contínua, né? E ainda uma pergunta derivada desta, já que estamos falando do seu dia a dia com esses clientes ou pacientes, né? Como é que você adaptou isso? Porque quando a gente fala de algo físico, obviamente, o ser humano ele observa muito e está acostumado, aprendeu as coisas, principalmente com o seu físico, ao vivo, né? Você está na frente da pessoa, vivencial, né? Como você tem se adaptado nesta época pandemia, nesta época que todos estão fazendo trabalho mais online do que presencial, né? Como tem sido para você isso com seus clientes? Bom, a pandemia trouxe um impacto enorme, né, para as pessoas que tinham uma atividade, né, presencial, né, com aquele contato humano. Obviamente, algumas pessoas precisaram, não se, vamos dizer assim, não se adequaram muito bem ainda a essa realidade. É uma coisa que precisa, para algumas pessoas, leva mais tempo, outras se adaptaram muito bem, isso falando da minha própria experiência particular, mas você tem vários níveis de suporte, né? Você pode ter um apoio suporte 100%, que é aquele que você está, como nós estamos aqui, eu mostrando os exercícios, você dando uma sessão guiada de atividade, né, de rotina de exercícios, até as orientações para a pessoa fazer em casa, quantificar a melhor forma de prescrever de exercício com base nas características, na necessidade da pessoa, né? Aquela personalização do exercício físico. Então, você vai orientando, você vai passando a, a, a prescrição e perguntando se a pessoa fez, né? Tentando manter realmente o mais importante a pessoa está fazendo, né? Seja com um suporte mais do dia a dia mesmo, tendo a orientação direta, ou tendo feedbacks, né? E um pouquinho mais à distância, né? Ou seja, o ambiente online, na sua opinião, afeta nada ou muito pouco essa orientação que você pode dar aos seus pacientes no seu dia a dia? Ele pode até, eu diria que em algumas circunstâncias, ele pode até facilitar, exatamente porque, vamos supor, eu, na minha experiência, em 20 anos dando aulas personalizadas, né, personal trainer mesmo, você é muito frequente, a primeira barreira para a pessoa fazer atividade física é o deslocamento do trabalho até uma academia, por exemplo. A pessoa entra em contato, quer seguir quer fazer aula com você, quer ter sua supervisão, mas, poxa, mas em tal horário, em tal lugar, não tem como eu chegar a tempo, é muito corrido. E eu que trabalhei nesses 20 anos em São Paulo, capital, esse problema é ainda potencializado, né? Porque mesmo uma distância curta em São Paulo, ainda é uma barreira do ponto de vista de viabilidade da pessoa, de horário, da pessoa sair do trabalho, ir até a academia, depois se trocar. Isso é uma complexidade maior nas grandes cidades, né? Então, nesse sentido, houve um fator positivo nesse caos da pandemia, que é a pessoa poder fazer na sua casa, né? E isso a gente tem recomendado em todas as lives que eu tenho feito, né? Todas as recomendações que a gente tem feito, olha, você tem inúmeros veículos profissionais, você pode pesquisar por profissional, o currículo do profissional, a formação do profissional, se você não conhece, né, para se orientar, enfim. Então ela abriu também portas, né? Ou seja, como você encontrou, ele até facilitou comparado com o que antes nós lidávamos presencialmente, hoje, por uma questão prioritária, por questão protocolar, está se usando mais online. Ou seja, até facilitou. Então, entre aspas, de uma forma simplista, não tem desculpa para dizer, puxa, não posso ir para a academia. Né? Pelo contrário, agora
Eu tenho horário marcado com o meu personal trainer, o professor Arão, e eu tenho que cumprir com esse horário. Maravilha! Estamos conversando aqui no Diálogos Viva Melhor com o professor Arão. Ele é educador físico, especialista em exercício clínico, doutor em neurologia e neurociências, pós-doutorado em epidemiologia e também em atividade física pela USP, e também é diretor da Abraces, Associação Brasileira de Cefaleias Alvas e Enxaqueca. Agora nós vamos abrir o espaço para as perguntas dos participantes. Nossos queridos que estão aqui ouvindo esta sua experiência, essas suas informações e experiência, e já temos aqui umas perguntas, professor Arão. Posso passá-las para você agora? Podemos Por atender as favor. perguntas? Ótimo. Olha lá, tema aqui interessante. Qual tipo de atividade física mais estimula a redução do estresse? Ótima pergunta. Pri, né? Priscila deve ser o nome dela, né? Bom, vamos lá. Isso depende, em primeiro lugar, da personalidade da pessoa. Existem pessoas que têm uma personalidade que se adequam melhor com esportes ou atividades físicas mais vigorosas, e existem pessoas que lutas, por exemplo, né, que demandam bastante energia, que tem aquele extravasamento de raiva, né? As lutas são um excelente exemplo. E tem aquelas pessoas que têm uma personalidade que se adequam mais com exercícios de leve intensidade, moderada intensidade. Do ponto de vista de estudos, de evidência de que se tem publicado, os exercícios aeróbios moderados são os mais eficazes. Então, aquela caminhada, pode ser até corrida, dependendo do nível de condicionamento físico da pessoa, aquele jogging, né? Aquele trotinho bem suave, a caminhada é um excelente e universal, né? Um exercício universal mais acessível. Eles mostram mais eficazes na redução do estresse. Mas, de novo, um fator muito importante é a personalidade da pessoa, que isso pode determinar até qual tipo de exercício tem mais eficácia para ela. E há várias opções, e pela sugestão que você diz, de acordo com a personalidade, tem aquela que se adequa mais ao exercício. Ou seja, o mesmo exercício não necessariamente é tão positivo ou tão relevante para todas as pessoas. Interessante. E olha só, temos uma outra pergunta aqui, você deve ter, já que falamos, você tocou no assunto sobre a personalidade, passou uma pergunta aqui interessante sobre qual o tempo da atividade física, né, que influencia o humor. Há alguma relação nisso também? Ótima pergunta. Sim, sim. Existe, e existe até uma relação de intensidade do exercício e o humor que ele proporciona após o exercício. Então, vamos lá. O Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele diz que, atualmente, até pelo cenário da pandemia, onde as pessoas se tornaram menos ativas, né, o primeiro impacto da pandemia foi a diminuição da atividade física, né, de uma forma populacional. E eles começaram a verificar que 15 minutos de atividade aeróbia já são suficientes para aumentar o humor, a produzir efeitos positivos no humor. 15 minutos apenas. Existe uma crescente modalidade de atividade física que ela é o chamado interval training, ou HIIT, High Intensity Interval Training. Essa modalidade ela tem uma intensidade maior, porém uma duração no tempo menor, com sessões de exercícios de até 10 minutos, apenas 10 minutos, porém realizada numa intensidade alta. Essa atividade também, exatamente por ser curta e não levar a uma exaustão por ser prolongada, aquele exercício aeróbio contínuo, monótono, 1 hora de esteira, aquela que causa em muitas pessoas uma monotonia, ele também tem um grande efeito na elevação do humor. Então, as alternativas elas estão sendo cada vez mais sendo descobertas e comprovadas, né? Então, por isso que
10 a 15 minutos dentro desses tipos de modalidade física já é suficiente para promover melhora do humor. Agora, se você perguntar para um maratonista que está acostumado com uma sobrecarga de trabalho, de esforço, sobrecarga fisiológica muito elevada, exercícios de rotinas de corrida de 2 horas por dia, diárias, existe até uma expressão americana que chama de runner's high, que seria uma tradução do barato do corredor, né? Um efeito semelhante a drogas que os corredores experimentam durante provas de longas durações. Então, você tem esse outro extremo. Quanto mais condicionado a pessoa, quanto mais treinada a pessoa, maior a necessidade de esforço e de sobrecarga para que ela tenha elevações do humor decorrentes da atividade física. Entendi. Ou seja, existe também essa análise, essa comprovação que, aliás, os Estados Unidos, pelo que nós entendemos também dentro da prática, ele lidera todos esses estudos mundialmente, né, com relação ao exercício físico, e por isso que essa sua formação é muito positiva, muito aproveitada aqui no Brasil, certamente. E a resposta que você nos dá, então, para essa pergunta anterior é que bastam 10 minutos já, a partir de 10 minutos, você já começa a melhorar, a influenciar de uma forma positiva o humor, né? Bacana. Seria o mesmo que dizer que quanto mais, melhor. Bom, você colocou essa questão do que os esportistas, eles experimentam atividades mais running, né? O barato que você disse, claro, tem toda uma extensão, uma preparação para isso. Mas gostei, acho que o pessoal aprovou, gostou muito da resposta. 10 minutos você já melhora o seu humor. Excelente. Aproveitando ainda sobre essa sua experiência e conhecimento, ou seja, além de você ser o treinador e orientador para as questões físicas, né, das pessoas, você é um pesquisador, ou seja, você vai atrás do conhecimento e consciência clínica para você poder oferecer melhor, né? Considerando, então, este momento, né, quais seriam as alternativas ou exercícios viáveis e eficazes durante a pandemia? Ótima pergunta. Em primeiro lugar, se você tem acesso por exemplo, um parque, onde, mesmo com as restrições decorrentes do isolamento social, a gente pode fazer uma atividade física ao ar livre, melhor ainda, porque a questão de estar em lugar aberto, natureza, próximo de lugares arborizados, isso por si só já traz um benefício na saúde mental imediata, né? Agora, se você está num contexto onde você não pode ir para uma academia, você não pode ir para um parque, o ideal é isso é uma coisa que não tem receita de bolo, tá? Você precisa descobrir, existem inúmeros profissionais, inúmeros aplicativos de atividade física online, por exemplo, que profissionais para orientar com perfis diversos. Quem mora em prédio, e uma sugestão que, inclusive, eu já tive experiências, subir escada, obviamente, dependendo do tamanho do prédio, mas você pode selecionar isso também, você pode escolher quantos andares quer subir. Subir escadas pode ser um exercício interessante, que ele é um exercício vigoroso, você pode ajustar para não ser muito prolongado, para 10, 15 minutos, e ter um efeito bastante positivo, tanto cardiovascular como no humor, né? Na melhora do humor. Pular corda para quem não tem problemas articulares, para quem não está com sobrepeso. Pular corda também pode ser uma atividade interessante. Enfim, dentro de casa. E os exercícios calistênicos, né? Que são exercícios que estão voltando agora, né? Tem muita coisa que vai e volta, que nem na moda, né? Os exercícios calistênicos que usam o próprio peso corporal para fazer em casa, se você não tem acesso a um equipamento, a um halter, uma caneleira, existem exercícios com o próprio peso corporal que também promovem uma sobrecarga fisiológica
muscular, de melhora de tônus, de força muscular, e também, obviamente, na melhora do humor. Entendi. Ou seja, é bom fazer exercício, né? É bom sempre, né? Até Eu acho que próprio... adaptando-se os contextos, Sim. o resultado ainda sempre vai ser o mesmo, né? O Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele tem uma campanha, inclusive até um congresso, um simpósio, cujo slogan é Exercise is Medicine. Exercício é remédio. E dentro do contexto de definição de remédio, cabe muito bem. Dependendo da dose, pode ser ruim. Você tem que ter o exercício, ele tem que ter uma dose adequada, ele tem que ter uma posologia adequada. Ele depende da pessoa. Você não pode dar remédio de pressão alta para quem tem para tratar diabetes ou vice-versa. Você tem existe toda uma prescrição, né, personalizada, customizada, quantificada de atividade física, de exercício, que vai ter benefício optimizado dependendo de pessoa em pessoa, né? Então, esse conceito de exercise medicine, trazendo essa definição de dose-resposta, depende de dose, depende da pessoa, depende da demanda e da necessidade da pessoa, é muito interessante e muito atual, né? Ou seja, reforçamos aquele comentário da sua colega e nossa colaboradora Juliane, em que temos uma farmácia internamente, né? Basta saber como ativá-la e, como você diz, em dosagens, pessoa a pessoa, de como fazê-lo, né? Então, realmente, essas coisas funcionam muito melhor quando a gente sabe e segue orientado com um profissional como você, sem dúvida. E uma outra pergunta aqui muito interessante, porque ainda há curiosidade sobre questões do humor, né? E se existe uma relação do humor, ou seja, uma variação entre de ir para a academia ou fazer em casa, ou seja, há uma diferença entre você sentir mais humorada, mais estimulada, inclusive essa pessoa, ela confessa que ela sente mais endorfinada quando ela vai para a academia, essa sensação dela. Então, se realmente existe essa relação de humor entre estar em casa ou estar na academia, o que muda? Excelente pergunta. O exercício, um dos componentes mais importantes do exercício, e para quem é da área da psicologia, que estuda quais são os mecanismos motivacionais do exercício, você sabe qual que é o fator principal? Qual? Social. O fator social é o fator mais importante na aderência à atividade física. Porque você tem várias situações, no exemplo dessa ouvinte nossa, ela está falando que ela se sente até melhor. Óbvio, porque ela está com pessoas, ela está integrando, está fazendo relacionamentos, enfim. Tem uma questão fisiológica também. Por exemplo, é difícil você fazer alguns tipos você chegar numa intensidade de esforço em alguns aparelhos de musculação, por exemplo, fazendo exercício em casa. Você não consegue. O aparelho de musculação que tem lá na academia, realmente ele é melhor, ele é específico, ele foi desenhado para aquilo. Mas, de fato, o fator social, por isso, é preponderante. Por isso que os principais órgãos, as principais sociedades de atividade física, elas recomendam a pessoa chamar uma amiga, um amigo, mulher, marido, filho, filha, chamar uma pessoa, um amigo, um parente próximo, para fazer atividade física junto. Isso tem muito mais impacto na aderência, né, na resposta afetiva do exercício, que é um conceito bastante desconhecido. O exercício ele pode trazer uma resposta afetiva também, e quanto melhor e mais positiva essa resposta afetiva, maior a chance da pessoa permanecer fazendo exercício. O que é uma resposta afetiva? É você conectar
durante uma sessão de exercício, o maior número possível de fatores positivos motivacionais. Então, isso envolve estar fazendo exercício com uma pessoa que você gosta, estar fazendo um exercício num lugar que você gosta, estar fazendo o exercício numa intensidade que você gosta. Todos esses fatores somam para trazer uma resposta afetiva ao contexto daquele momento. Isso é traduzido diretamente na aderência, né, à atividade física. Ou seja, é natural e óbvio me sentir melhor ou endorfinado, como a pessoa da pergunta fez, quando estou na academia. Por uma questão social, né, afetiva, eu realmente não havia parado para pensar nisso, professor Arão. A satisfação de você estar com alguém querido ao lado, fazendo exercício, e na academia, obviamente, o espaço é bem mais aproveitado nesse aspecto, né? Agora, claro, ou seja, a gente pode continuar fazendo, por enquanto, exercícios em casa, com a esposa, com a filha, né, com quem estiver por perto, que a gente vai se sentir bem. Mas a academia chama para isso. Aliás, eles são muito bem preparados, né? Tem academias que são fantásticas, você entra, se sente muito bem, realmente. É um ponto essencial, né? Exatamente. Muito bom. Ouvintes, estamos aqui com o professor Arão, ouvindo dele as suas informações e experiências para uma vida melhor, com saúde mental, com foco no físico. Não é? Temos uma outra pergunta aqui, agora já pensando... Ah, sim, uma outra coisa interessante. Você até citou sobre a nossa convidada anterior, na semana passada foi a Juliane, como psicóloga, e que deu umas excelentes dicas, né, para a gente, informações que a gente pôde curtir para viver melhor. Mesmo estamos experimentando com você aqui, professor Arão. Então, para que a gente possa agora direcionar, e o que nós fizemos com as nossas entrevistas anteriores, os diálogos anteriores, Arão, é que a gente juntou, fez um resumo num único post, né, numa única compartilhamento que nós passamos, e fizemos um resumo do que cada um deles deu como dicas, sabe, orientações para a melhor saúde mental das pessoas durante o período da pandemia. Então, nós vamos direcionar a mesma pergunta para você, professor Arão, de uma forma geral, né, de uma forma com toda a sua experiência, e você faz isso muito bem, porque eu já tive provas pessoais com você, de acompanhar você numa atividade no Parque Ibirapuera. E eu, lembrando, eu sou paciente de neurologia, né? Sou paciente de pós-AVC, e os exercícios que você passou foram, assim, sensacionais, porque todas as pessoas que passavam por lá paravam e curtiam e começavam a fazer. Então, o seu papel era fazer com que as pessoas entrassem naquele ambiente e fizessem o exercício também. Então, considerando essa sua visão, essa sua facilidade de orientação, o que você pode nos dizer hoje como saúde mental, o melhor para a saúde mental das pessoas durante esta pandemia? Ótimo. Vamos sintetizar aqui, Pacheco. Em primeiro lugar, praticar. Estabelecer na sua agenda, na sua rotina, uma prioridade. Se você não fizer isso, você não vai fazer o resto, você não vai seguir o resto. Quando a pessoa não coloca realmente essa prioridade na rotina do exercício, no momento dela fazer exercício, isso não vai longe, né? Então, primeira coisa, feito, estabelecido, planejado o horário, planejado o momento para a pessoa ir lá fazer sua atividade física, comece do começo. Se a pessoa está sedentária, muito tempo sem fazer atividade, muito tempo, passa muito tempo sentada, trabalha muito tempo sentado, isso tudo tem uma repercussão direta no aumento de lesão se a pessoa começar um pouquinho mais além da capacidade fisiológica dela, né? Então, começar com estímulos de 10 a 20 minutos, sessões de 10 a 20 minutos, né? Sessões de baixo impacto, não precisa fazer... Eu citei o HIIT só a título de exemplo de modalidades que podem melhorar o humor, né? Eu não recomendaria a pessoa começar fazendo HIIT, porque embora ele seja de curta duração, ele tem um alto impacto. Então, começando
atividades de até 20 minutos, mesmo sendo uma caminhada, se a pessoa conseguir fazer todo dia 20 minutos, ela já começa a entrar dentro da categoria, da faixa, vamos dizer assim, de recomendação internacional de atividade física. Se uma pessoa conseguir fazer 20 minutos todos os dias, aí aumentou, passou, mas qual tipo de exercício, né? Começa com os exercícios aeróbicos, que são mais fáceis de monitorar, de controlar a intensidade. Se for fazer um acompanhamento fazer uma aula de exercícios funcionais ou calistênicos, né, essas aulas online, procura saber se o profissional tem formação, se ele está habilitado a dar aquela aula para você, adequar essa aula para você, para a sua necessidade. E o terceiro passo é a progressão, né? O momento que a pessoa entra numa rotina, e a progressão disso? A progressão ela vai variar muito de pessoa para pessoa, mas coloque em meta essa progressão. Vamos dizer que se a pessoa começou em 20 minutos, tenta passar para 30 minutos, né? Após umas 2 semanas, tente fazer 30 minutos. Não deu para fazer todos os dias, faça um dia um pouquinho mais, 40 minutos, no outro dia você não vai poder, no outro dia você faz 40 minutos, até chegar naquela, vamos colocar como meta ideal para todo mundo, pelo menos 150 minutos de atividade física semanais. Se for realmente uma coisa muito... Vamos pensar em situações bastante difíceis, assim, desafiadoras. A gente está numa sociedade com pessoas que têm desafios enormes, né? Por exemplo, uma mãe que trabalha, que chega em casa, tem que preparar coisas para os filhos, ainda, né? Tem toda uma sobrecarga extremamente grande. Como que ela pode incorporar uma atividade física na rotina dela? Ela pode descer um pouquinho antes do trem, do metrô, que vai para a casa dela, o transporte que ela usa, ela pode descer um pouquinho antes, fazer a pé o resto. Ela pode utilizar, se mora em prédio, utiliza as escadas. Existem várias formas das pessoas realmente incorporar. Quando a gente fala de atividade física, a gente não está falando só de uma academia super equipada, equipamentos modernos, eletrônicos e esteira com televisão, com porta-iPad. Não precisa disso, né? O que vai traduzir na melhora da saúde mental, na redução do estresse, de todo o impacto do sedentarismo na vida das pessoas, é a regularidade. Então, de fato, se a pessoa conseguir estabelecer essa meta de 150 minutos, e tanto faz se ela está fazendo na casa dela, no parque, no trajeto ao trabalho, isso tudo pode ser computado e vai ser muito mais fácil de ser alcançado. Entendi. Ou seja, a meta é importante, colocar isso dentro da prioridade, encaixar isso, né? E que seja algo que possa ser cumprido dentro dos seus limites, e essa sequência, né, que você falou, a frequência para observar a evolução, observar o progresso, né, de tudo isso. Muito interessante, professor Arão. Temos mais uma pergunta aqui que achei interessante. A atividade física ajuda a dormir melhor? Vamos lá, os três pilares da atividade física, do benefício da atividade física, é aquele fisiológico, né? Melhora cardiovascular, força muscular. É o emocional, redução do estresse, redução da melhora do humor. E o terceiro é o sono. O exercício, ele é um sincronizador do sono, do ritmo biológico, do sono e vigília, né? O exercício ele promove, ele estimula a liberação de melatonina, que é um hormônio produzido pela glândula pineal, que é responsável pela indução do sono. Hoje muitas pessoas tomam melatonina até como tratamentos para insônia, para melhorar a qualidade do sono. É aquilo que a gente fala. Eu vou fazer uma listinha bem rápida aqui da farmácia do exercício, né? No sono a gente tem a gente tem produção de melatonina.
Durante o exercício, a gente tem a produção que a colega até comentou, né, da endorfina, que ela não se sente endorfinada às vezes com o exercício, tem que ser um pouquinho mais forte, né, e com Uhum. mais pessoas dentro de um contexto social. As endorfinas, nós temos os endocannabinoides, que são substâncias que a gente produz, que se ligam aos receptores, que são os mesmos receptores que se ligam drogas como a cannabis. A gente tem o nosso próprio estímulo do humor interno, né? Você tem para causar essa melhora do humor, né? Então, assim, a gente realmente a atividade física regular, ela ajusta, ela equilibra todas essas deficiências, tanto fisiológicas como morais, emocionais, né? E do sono, com certeza. Ou seja, mais uma vez, temos a famosa droga eu, não é? Precisa de uma farmácia dentro de nós, como já a Juliana Exatamente. nos disse, e basta ativá-lo dessa forma. Você lembrou a melatonina também? Em casa nós somos usuários da melatonina já há um bom tempo. Aliás, a conhecemos depois de uma AVC, por uma necessidade justamente de induzir a um sono melhor, e é excelente, realmente muito boa, e a gente consegue pegar no sono na boa, tranquilamente, né? Muito bom. Prezados ouvintes que nos acompanharam até esse momento, ouvimos com muito prazer, nos últimos minutos, este diálogo Viva Melhor com o professor Arão. Ele nos trouxe as suas informações e experiência valiosa para uma vida melhor em equilíbrio, uma vida melhor com saúde mental, bem-estar, né? O foco da conversa hoje com o bem-estar do paciente, e assim como ele lida no seu dia a dia com as pessoas que ele orienta, não é? Mas, sem dúvida, tudo isso refletiu de uma forma muito positiva para nós. O professor Arão, muito obrigado por essa oportunidade. Esperamos ter novas oportunidades de tê-lo aqui novamente, em outras circunstâncias, outros focos, para trazer a sua experiência para todos nós, né? Muito obrigado mais uma vez, que você esteja muito sucesso com suas atividades, suas pesquisas, que são as mais profundas e globalizadas possíveis, e nos traga novas áreas, novas condutas, novas formas de mexer o nosso corpo no futuro. Obrigado. Imagina, eu que agradeço, Pacheco, novamente o convite. Uma honra e um prazer estar aqui falando com você, uma pessoa que atua há tanto tempo na área da saúde, com experiências pessoais e profissionais na área da saúde muito ricas, né? Eu fico bastante agradecido e a total disposição. Sempre qualquer quiser escolher um outro tema, vamos falar de mais coisas, vamos falar sempre de exercício. Hoje a gente falou um pouquinho, a gente falou pouco, né, sobre a cefaleia, sobre as dores de cabeça, né? Eu acho que é um tema bastante rico para a gente explorar. Eu fico à sua disposição. Bom, já Obrigado, que você obrigado. tocou no assunto, não, eu acho que o importante é que a gente possa aproveitar esse tempo, temos pessoas aqui conosco. O que você poderia citar nesse momento, brevemente, sobre justamente enxaqueca, ou dores de cabeça e a sua experiência com o físico, né? Pois é, como o exercício ele tem esse potencial, né, de mobilizar uma série de mecanismos neurofisiológicos que melhoram o humor, esses mecanismos eles também estão relacionados à percepção de dor, né? Um dos efeitos fisiológicos mais proeminentes em atletas quando faz a maratona em corredores de longa distância é uma analgesia completa do corpo. A pessoa fica completamente sedada e analgesia significa não sentir dor, né? Analgésico, né? Inibe completamente estímulos dolorosos. Então, assim, a própria endorfina, que não é só, ela não atua só no humor, né? Ela atua principalmente na percepção da dor, causando analgesia, né? Então, dos estudos que existem, né, na cefaleia e principalmente a enxaqueca tem uma relação muito íntima com ansiedade, com depressão. Ela é um transtorno, é uma doença neurológica, é um problema de desequilíbrio
de neurotransmissores, assim como a depressão, assim como a ansiedade, e que assim, consistentemente na literatura, nos estudos, beneficiada com a atividade física regular, principalmente os exercícios aeróbios, né? Então, mais um motivo para fazer exercício, né? Para ter menos dor de cabeça. Ou seja, a dor de cabeça pode ser tratada por esta farmácia que tenho dentro de mim, fazendo Tá, exercício. tá no pacotão. Ótimo, belo pacote, hein? Muito bom. Professor Arão, De graça, de graça. de graça, é verdade, não tem custo nenhum, nem cartão, nem nada, só vai direto e faz, só mexer. Muito obrigado, professor Arão, por essas orientações. A exemplo do que nós ouvimos hoje dos nossos colaboradores anteriores, estejam atentos os participantes, os que estão ouvindo este diálogo de hoje, porque amanhã nós passaremos essas orientações básicas que ouvimos hoje do professor Arão, para que vocês tenham registrados, possam compartilhar conosco também e estejam atentos também para as nossos próximos encontros, diálogos e Viva Melhor. Okay? Professor Arão, mais uma vez, boa noite. Nos vemos por aí, caminhando bastante, fazendo bastante exercício. E olha, lembre-se, estou com a minha camiseta de hoje, vou fazer exercício. Já a minha está indo para a filha academia. está ouvindo. Desculpa. Já está indo para a ginástica. Perfeito, vamos lá. Eu também vou fazer uma caminhada agora, em homenagem a essa live. Opa, essa live estendeu bastante, então. Vamos fazer essa caminhada muito boa. Boa caminhada para você, professor Arão. Obrigado a todos. Um grande abraço e sempre à disposição. Boa noite.